Olá pessoal, hoje continuaremos com as resoluções das questões de física do Enem 2017. A aula anterior havia ficado muito extensa, de modo que eu resolvi dividi-la em duas partes. Hoje nós concluiremos a nossa aula com a resolução das questões do caderno azul da prova de 2017. A questão 112 trata o seguinte: o trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência das ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento nessa parte do dispositivo. O trajeto ADC é igual ao EC, ou melhor, quando o trajeto ADC é igual ao trajeto AC, capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Dessa forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. Aqui nós temos um trombone de Quincke, onde nós podemos ver uma fonte sonora que emite o som. Esse som ele adentra nessa região aqui onde há a entrada de som e se divide em dois trajetos: o trajeto AEC e o trajeto ADC. Como nós podemos ver, o trajeto ADC ele pode ser variável de acordo com a nossa escolha. Então nós podemos deslocar esse ponto D para a direita ou para a esquerda, aumentando o trombone. Acontece que há situações em que dá para aumentar o som captado, o som que vai ser detectado aqui na saída de som, e há trajetos em que essa intensidade sonora ela é praticamente nula. Como nós podemos ver, a situação diz que, com o trajeto ADC igual ao AC, capta-se um som muito intenso na saída. Ok? Então, quando isso acontece, nós temos uma situação específica. Ok? Que nós veremos a seguir. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura. Nesse caso aqui, quando o trajeto ADC é maior do que o trajeto AEC, maior aqui, por exemplo, com um valor de 40 centímetros, como nós podemos ver aqui na figura. Não o trajeto todo, mas apenas uma parte do trajeto sendo maior, nós vemos que há uma situação em que a frequência captada ela é praticamente nula. Então, nesse caso, nós vemos que há um fenômeno de interferência destrutiva. Então, o valor captado no detector ele é praticamente nulo. E na primeira situação, quando nós temos o trajeto ADC igual ao trajeto AEC, nós temos uma interferência construtiva para as ondas. Então, as ondas sonoras elas se somam quando nós temos a interferência construtiva e se subtraem quando nós temos a interferência destrutiva. Então, na situação, nós queremos determinar o valor da frequência em Hz do som produzido pela fonte sonora. Então, há basicamente duas situações quando nós captamos um fenômeno em que o som ele sai forte, onde há uma interferência construtiva, e quando o som sai praticamente nulo, sai muito fraco, que é o caso em que nós temos uma interferência destrutiva. Aqui eu trouxe uma ilustração do que seria esse trombone de Quincke, com algumas adaptações para facilitar a explicação. Então, aqui nós temos o detector, aqui a fonte sonora.
Aqui nós temos a entrada de som. Eu dividi aqui essas distâncias, eu chamei de D. Então, se nós compararmos essa figura com a anterior, nós vemos que o D está fazendo o papel do 30 centímetros. E como esse D aqui seria igual ao outro D aqui que nós temos, então aqui também seria 30 centímetros. E aquele acréscimo, ou seja, a diferença entre essa distância desse ponto até a fonte sonora corresponderia aos 40 centímetros, que nesse caso, se nós olharmos para a figura, seria o D mais o L sobre 2. Esse L sobre 2, ele no caso, representa o seguinte fato, que o trajeto todo seria 2D, porque aqui nós temos essa distância, mais essa distância aqui embaixo correspondente, mais L sobre 2 mais L sobre 2. Então, se nós olharmos a diferença no trajeto total, seria exatamente L. A diferença entre o trajeto pelo caminho ADC e entre o caminho A e C. Então, a diferença seria exatamente um tamanho L, como nós veremos daqui a pouco. Então, no caminho em que nós temos um som captado fraco, como nós podemos ver, por exemplo, a interferência entre as ondas sonoras que vai pelo caminho AEC e o ADC, quando há uma interferência destrutiva, a onda captada em C, ou seja, aqui no detector, a que sai aqui na saída de som e é captada no detector, é um som fraco. E quando isso acontece, a diferença entre os dois trajetos, a diferença de distância entre os dois trajetos se relaciona com o comprimento da onda por meio dessa relação. Então nós vemos que essa diferença, essa diferença de trajeto se relaciona com o comprimento de onda por meio de I lambda sobre 2. E quando o som captado é fraco, esse I que multiplica na frente do comprimento de onda é um valor ímpar, é um número ímpar. Quando nós temos uma interferência construtiva, como é o caso daqui, em que nós vemos que a onda que interage, a onda que passa pelo trajeto AEC interage com a onda que passa pelo trajeto ADC e ambas chegam de modo em que os picos das ondas eles se somam, ou seja, há uma interferência construtiva, a onda captada em C é mais forte, é um som forte. E a expressão matemática que relaciona a diferença de trajeto entre ADC e AEC é similar à expressão matemática anterior. Entretanto, o número que nós multiplicamos aqui na frente do comprimento de onda é um número par. Então, quando nós temos uma situação em que precisamos aplicar o trombone de Quink, é importante que nós observemos que o que a questão pede. Se a questão está falando de um som fraco ou de um som forte. Na situação aqui que nós queremos calcular a frequência, ele nos diz que é uma situação em que a onda captada na saída, ou seja, no detector, é praticamente nula. Então nós queremos calcular a frequência no momento em que a interferência sonora ela é destrutiva. E quando a interferência é destrutiva, nós utilizamos a expressão para o som fraco, em que nós utilizamos também o número ímpar. Ok? Se nós observarmos, o valor de diferença entre o trajeto ADC e AEC é justamente o comprimento L. Porque aqui nós temos L sobre 2 e aqui embaixo o correspondente L sobre 2.
Então aqui nós teríamos D mais L sobre 2, mais L sobre 2, mais D. Então seria 2D mais L. E aqui nós teríamos 2D. Então quando nós fazemos a diferença para obter o ΔL, nós vemos que o ΔL é igual a L, como nós podemos ver aqui. Então o nosso ΔL seria o L2, nesse caso o L2 é o trajeto ADC e o L1 é o trajeto AEC. Então se eu substituo o trajeto L2, então seria D mais D mais L sobre 2. Então seria 2D mais L. E o trajeto L1 seria 2D. Então se eu coloco em evidência o 2, a expressão matemática que fica é justamente 2 vezes D mais L sobre 2 menos D. Esse D anula esse D, 2 vezes L sobre 2, sobra apenas o L. Então nós vemos que esse L é justamente a diferença entre o trajeto. Se nós observarmos a figura, é intuitivo nós vermos que o L sobre 2 seria a diferença entre 40 e 30, que seria 10. Então L sobre 2 é 30, ou melhor, é 10 centímetros. Portanto, o L é 20 centímetros. Ou seja, repetindo, L sobre 2 é 10 centímetros, portanto, o L é igual a 20 centímetros. Nós faremos esse cálculo. Pois bem, nós queremos agora obter a relação entre o comprimento de onda e a diferença aí de trajeto, para podermos obter a frequência em seguida. Então, nós utilizaremos esta relação. Como o som captado foi um som fraco, então nós utilizaremos o caso em que há uma interferência destrutiva, que é essa expressão onde nós temos os valores de I sendo ímpar. Como nós vimos, o ΔL é igual ao L, é igual ao valor L, sendo que o L sobre 2 era 10 centímetros, de modo que se eu isolo L, nós obtemos 20 centímetros ou 0,2 metros. Então, se nós utilizarmos essa informação para L que nós acabamos de obter na expressão para a interferência destrutiva, nós vamos obter que 0,2 é igual a 1, porque nesse caso nós temos uma interferência destrutiva. Então podemos pegar aqui o valor ímpar. Então vai ficar 1 vezes lambda, que é o comprimento de onda que nós queremos, sobre 2. Se nós isolamos o comprimento de onda, nós vemos que o comprimento de onda é equivalente a 0,4 metros ou 40 centímetros. Então, nessa situação em que há uma interferência destrutiva, o comprimento de onda é de 0,4 metros. Como nós queremos obter a frequência e nos foi fornecido na questão o valor da velocidade do som, nós podemos obter a frequência por meio da equação que fornece a velocidade de propagação de uma onda. Então, nós temos aqui o V, que é a velocidade do som, e nós temos o L, ou o lambda, que é o comprimento de onda, e nós queremos obter a frequência. Então, se nós isolarmos a frequência, nós vamos ter que a frequência é V sobre lambda, onde V é a velocidade do som, que foi dado na questão, que é 320 metros por segundo, e o lambda, que é o nosso comprimento de onda obtido, que é 0,4 metros. 320 dividido por 0,4. Esse zero aqui, à esquerda do 4, nós podemos colocar na frente do 320, então vai ficar 3.200 dividido por 4. 3.200 dividido por 4 vai ficar 32 dividido por 4 é 8. Os dois zeros na frente do 32 vai aparecer na frente do 8. Portanto, 3.200 dividido por 0,4 é 800 Hz. Então, a frequência captada no detector é uma frequência um pouco baixa, com o valor de 800 Hz.
A próxima questão é a questão 127, que trata do seguinte. No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma vezes grau Celsius. E densidade da água igual a 1 kg por litro. Então aqui nós temos o gráfico com a variação de temperatura da água, ok? Em função do fluxo, ou seja, da vazão de água. Aqui o fluxo está sendo dado em litros por minuto. E nós, com essas informações fornecidas pelo gráfico, nós temos que determinar, com base nessas informações, a potência na condição morno, que corresponde à fração de potência na condição superquente. Ou seja, nós temos que obter a frequência, ou melhor, a potência da condição morno, que fração ela corresponde na condição superquente. Então, como nós podemos fazer isso? Nós podemos utilizar a definição de potência. Potência é nada mais do que energia por intervalo de tempo. Nesse caso, a definição de potência é trabalho por intervalo de tempo. Sendo que no chuveiro é dissipada a energia na forma de calor. Portanto, a potência vai ser justamente a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Mas que quantidade de calor é essa? É a quantidade de calor que está associada à variação de temperatura. E essa quantidade de calor é chamada de calor sensível. Portanto, a potência vai ser mc delta θ sobre delta t, em que delta θ é a variação de temperatura e delta t é a variação de tempo. M é a massa de água e C é o calor específico dela. Nós podemos utilizar a informação que nos é fornecida para a situação, que são a densidade da água e o fluxo de água, como a gente pode ver no gráfico, para chegar a uma expressão para a potência em que nós podemos obter vários resultados interessantes, que eu vou explicar agora. Então, se nós aplicarmos essa relação aqui para potência P1, que corresponde ao chuveiro na condição de morno, ou seja, a potência na condição de morno, então vamos ter P1 igual a M1, C, que é o calor específico da água, delta θ1, que é a variação de temperatura para a condição de morno, e delta T1, que é o intervalo de tempo correspondente à condição de morno. Sendo que a massa da vazão de água para a condição de morno se relaciona com o volume pela definição de densidade. Nós sabemos que densidade é massa sobre volume, portanto a massa vai ser a densidade vezes o volume, nesse caso V1, porque está correspondendo à massa M1. Nós vemos aqui que já há duas grandezas que são constantes, que no caso é a densidade e o calor específico. Então, colocando em função da densidade e do calor específico, nós vemos que a densidade e o calor específico para a condição de morno vai se repetir também para a condição de quente e de superquente. Nós vemos agora que temos o volume V1 e o intervalo de tempo delta T1. Volume sobre intervalo de tempo, nesse caso
variação de volume, eu não coloquei o delta, porque nesse caso eu representei a variação de volume simplesmente pelo V1. Então, variação de volume por intervalo de tempo é o fluxo. Então, esse φ1 representa o fluxo para o chuveiro na condição de morno. Então, nós vemos que a potência P1 vai ser a densidade vezes o fluxo φ1 vezes o calor específico vezes a variação de temperatura Δθ1. Nós vemos que a potência vai depender basicamente de φ1 e de Δθ1, já que D e C são constantes. E vai acontecer que o D e o C vai se repetir para a condição de quente e de superquente também, como nós veremos agora. Então, se nós aplicamos a mesma expressão agora para o caso da potência superquente, ou seja, P3, nós vemos que o D e o C vai se repetir, assim como aconteceu para o P1, e vai ficar que a potência P3 vai depender diretamente da vazão de água φ3, ou seja, do fluxo φ3, e da variação de temperatura Δθ3. Se nós consideramos o φ1 igual ao φ3, porque aqui no gráfico nós vemos que se nós consideramos o mesmo fluxo, por exemplo, de 3 litros por minuto para para as três condições de potência, tanto no morno, no quente e no superquente, nós vemos que dá para obtermos as variações de temperatura correspondente a um determinado fluxo. Se nós consideramos o fluxo como sendo iguais, nós vemos que as quantidades que são constantes, se nós as isolarmos e igualarmos, nós obtemos a potência em função das grandezas temperatura. Ou seja, para ficar mais claro, eu vou isolar aqui, vamos lá. Vou colocar aqui uma equação. Nós vamos ter D vezes C, D minúsculo, D minúsculo vezes C, que são as constantes que aparecem aqui nos dois casos, será igual a P1 sobre delta θ 1. Então aqui nós vemos que a constante que nós obtemos aqui do produto vai ser igual a P1 sobre Δθ1. E se nós fazermos isso para o P2, ou melhor, o P3, nós vamos obter que DC vai ser igual também agora a P3 sobre delta θ 3. Portanto, nós chegamos a essas relações aqui, a essa relação muito importante, que vai nos permitir obter a fração de potência P1. Se nós isolamos o P1 em função do P3, nós vemos que P1 é igual a P3 vezes Δθ1 sobre Δθ3. Se nós olharmos o gráfico, nós vemos que o ΔT1 vai ser pouco mais de 10. Nós vemos aqui que cada tracinho desse corresponde a uma variação de 2 graus Celsius. 2 graus Celsius. Então, quando nós passamos um pouco do 10, passou quantos tracinhos? Passou um tracinho. Então, cada tracinho desse é 2 graus. Então, 10 mais 2, 12 graus Celsius. Aqui nós vemos que para o Δθ3 também passou um tracinho do 30. Um tracinho é 2 graus Celsius, então 30 mais 2, 32 graus Celsius. Então as temperaturas são 12 e 32 graus Celsius, ou seja, as variações de temperatura para o chuveiro morno é 12 graus Celsius e para o chuveiro quente é
32 graus Celsius para o fluxo de 3 litros por minuto. Nós poderíamos fazer para qualquer fluxo. Eu escolhi esse porque é um que dá para obtermos a variação de temperatura visualmente mais rápido. Mas para qualquer um poderia ter sido feito. Então, voltando aqui, nós vemos que o delta θ1 para o chuveiro morno é 12 graus Celsius e para o chuveiro quente é 32 graus Celsius. Se nós simplificamos essas frações, 12 sobre 32, eu posso dividir por 4 no numerador e no denominador. 12 dividido por 4, 3. 32 dividido por 4, 8. Portanto, P1 é igual a 3 oitavos de P3, ou seja, P1 representa uma fração de 3 oitavos de P3. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. A próxima questão é a questão 128, que diz o seguinte: a retina é um tecido sensível à luz localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá: letra A, comprometer a capacidade de visão em cores. B, impedir a projeção dos raios luminosos na retina. C, provocar a formação de imagens invertidas na retina. D, causar dificuldade na visualização de objetos próximos. Letra E, acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Na verdade, a degeneração desse tipo celular irá comprometer a capacidade de visão em cores, já que a função desses cones são justamente a diferenciação entre as cores que são captadas no tecido. Então a alternativa correta é a alternativa A, a capacidade de visão em cores, que justamente ocasionaria um problema visual bem conhecido, que é o daltonismo, a dificuldade em distinguir alguns tipos de cores. A questão 129 é a seguinte: em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés é da ordem de 1.000 ohm, ou seja, a resistência elétrica corporal para um ser humano é da ordem de 1.000 ohms. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, nós temos que descobrir a relação entre a resistência interna da cerca eletrificada e a do corpo humano. Nós podemos aplicar o conceito da primeira lei de Ohm nessa situação, como nós veremos aqui. Porque no momento em que o invasor entra em contato com a cerca, ele vai ficar associado em série com ela, de modo que a resistência elétrica do corpo humano se somará à resistência interna da cerca. Então nós vemos que a DDP se associa à resistência elétrica por meio da primeira lei de Ohm. Nesse caso, a resistência elétrica equivalente que nós utilizaremos será justamente a soma entre a resistência elétrica
do ser humano com a resistência elétrica interna da cerca. Esse Rzinho é justamente o que nós queremos calcular. A DDP da cerca elétrica é de 10.000 volts, que em potência de base 10 é 10 à quarta, onde 4 representa o número de zeros à direita do 1. 10.000 volts, então se colocamos em potência de base 10, é 10 à quarta. A resistência elétrica de um ser humano é da ordem de 1000 ohm. Então, em potência de base 10 é 10 ao cubo. A intensidade de corrente eu coloquei em potência de base 10, que era 0,01. Então, em potência de base 10 é 10 a menos 2. Então, aqui está multiplicando todo esse termo. Então, queremos isolar o R. O que nós podemos fazer? Podemos isolar primeiro o termo que está entre parênteses, passando 10 a menos 2 para o denominador. Então, 10 ao cubo mais R vai ser 10 à quarta sobre 10 a menos 2. Em razões de potências de base 10, nós podemos repetir a base e subtrair os expoentes. Então, repetimos o 10 e subtraímos os expoentes. Vai ficar 4 menos 2. Da relação de sinais, o menos com o menos fica mais. Então, no caso, nós teremos 10 elevado a 4 mais 2. Ou seja, 10 elevado à sexta. O 10 à sexta está aqui. Porém, o 10 ao cubo, que estava somando o R minúsculo, pode passar para o outro lado subtraindo. Então, daqui nós temos o 10 à sexta menos o 10 ao cubo. 10 à sexta menos 10 ao cubo. 1 milhão, 10 à sexta é 1 milhão, e 10 ao cubo é 1000. 1 milhão menos 1000 é 999.000 ohms. Então, como que nós podemos comparar? Nós podemos fazer uma divisão entre a resistência elétrica da cerca e a resistência elétrica do ser humano. Se nós dividimos 999.000 por 1000, nós obtemos 999, ou seja, a resistência elétrica interna da cerca é quase 1000 vezes maior do que a resistência elétrica de um ser humano. Como que nós podemos saber a ordem de grandeza para podermos comparar? Porque nós vemos aqui que é centenas de vezes maior, mas nós não sabemos se esse número pertence a uma ordem de grandeza de milhares ou de centenas. Nós podemos fazer esse cálculo convertendo esse valor para notação científica. Em notação científica, o termo que vai multiplicar a potência de base 10, ele não pode ser igual a 10. Ele tem que estar entre 1 e 10. Então, nesse caso, eu converti em notação científica, então vai ficar 9,99 vezes 10 ao quadrado, que é justamente o 999. Na notação científica, quando esse número aqui ele é acima de 5,5, nós adicionamos 1 ao expoente para a ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza é justamente 10 ao cubo. Então, essa é uma das maneiras de obter a ordem de grandeza. Então, nós vemos que a resistência elétrica interna da cerca é da ordem de milhares de vezes maior do que a resistência elétrica do corpo humano. Então, aqui a alternativa vai ser, nós temos que comparar aqui, para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que em relação ao do corpo humano não pode ser praticamente nula, porque o valor que nós obtemos é aproximadamente 1000 vezes maior. Não pode ser aproximadamente igual, porque nós vimos que o valor obtido foi bem maior. Não pode ser 10 vezes maior, porque o valor que nós obtemos não foi 10 vezes maior e nem aqui era 100 vezes melhor. Acho que é 10 vezes menor. Realmente é 10 vezes menor, conferi aqui agora. Então, não pode ser da ordem de 10 vezes maior e nem 10 vezes menor. Então, sobra a alternativa C, que nós vemos realmente que foi de milhares de vezes maior.
como nós calculamos aqui pela ordem de grandeza. A próxima questão é a questão 131, que trata do seguinte: o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a uma aceleração de 1,00 metro por segundo ao quadrado. Então essa aceleração foi experimentada pelos dois carros. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então ambos, quando se deparam com a emergência, eles conseguem produzir a mesma desaceleração no carro. Entretanto, o motorista atento aciona o freio quando a velocidade dele era 14 metros por segundo. Ele estava acelerando e quando a velocidade dele atingiu 14 metros por segundo, ele se viu na situação de emergência e freou. Porém, o motorista desatento levou 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então ele ainda estava experimentando uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado durante 1 segundo a mais, até que ele percebesse que estava numa situação de emergência e começasse a frear o carro. Então a questão nos pergunta: qual a distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Eu fiz uma ilustração aqui representando a situação. Então, digamos que as condições iniciais do motorista A e do motorista B, aqui do carro A e do carro B, fossem as mesmas. O carro A, no carro A está o motorista atento e no carro B está o motorista desatento. Ambos estavam acelerando seus carros a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, sendo que numa situação de emergência, o motorista do carro A, quando a sua velocidade já estava chegando a 14 metros por segundo, ele notou que precisava frear o carro. Nesse momento ele começou a frear o carro até que o carro começasse a diminuir sua velocidade com uma aceleração de 5 metros por segundo, até que no final ele parasse, ou seja, ele chegasse a uma velocidade igual a V0. A distância percorrida pelo carro de uma velocidade de 14 metros por segundo até V0 é obtida por meio da equação de Torricelli, que representa a variação de velocidade em função da distância. Nós vemos que a equação de Torricelli é justamente quem? É V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2A dA, onde dA é a distância que o carro A percorreu. Esse menos representa a desaceleração, uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Se nós isolamos o dA, nós vemos que dA vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2A. Por quê? Porque o V final é nulo. Então nós passamos o V0 para o outro lado, vai passar negativo. O sinal negativo na frente do V0 vai se anular com o sinal negativo daqui pela relação de sinais. Então vai sobrar o valor positivo da distância. O V0 é 14. 14 ao quadrado é 196. A aceleração era 5 metros por segundo ao quadrado. No caso, a desaceleração. Então, 2 vezes 5, 10. Então, 196 dividido por 10, 19,6 metros. Então, quando ele se deparou com a situação de emergência, ele começou a frear. Mesmo assim, ele ainda percorreu quase 20 metros até que o carro começasse a parar. No caso, o carro parasse. Ele ainda percorreu quase 20 metros até que o carro parasse. Vamos ver a situação para o motorista desatento. Então, o motorista desatento estava acelerando seu carro. Quando se deparou com a situação de emergência, ele ainda estava 1 segundo atrasado em relação ao carro anterior, ou seja, ele estava desatento. No momento em que ele deveria frear, ele não começou a frear, ele ainda passou 1 segundo a mais para poder começar a frear. Então,
Nesse ponto, até ele começar a frear, a sua velocidade ainda aumentou. Aumentou de quanto? Aqui, se nós compararmos com o carro A, a sua velocidade era 14 metros por segundo. Mas ele ainda continuava acelerando a uma taxa de quê? De 1 metro por segundo ao quadrado. Então a sua velocidade, quando ele começou a frear, era 15 metros por segundo, pois ele ainda estava acelerando seu carro. Pois a velocidade seria os 14 metros por segundo aqui, que seria a sua velocidade inicial, mais 1, que é a aceleração, vezes o tempo que ele demorou até reagir, ou seja, 1 segundo. Então a sua velocidade não era igual à do carro A, 14, mas sim 15 metros por segundo. Então, nesse tempo em que ele demorou a reagir, nesse tempo de 1 segundo, se nós calcularmos a distância que ele percorreu até começar a reagir foi de 14,5 metros, pois nós sabemos que a distância é a velocidade inicial, nesse caso os 14 metros por segundo, vezes o tempo, aqui eu não coloquei, mas aqui o V0 está multiplicando o tempo, que no caso foi de 1 segundo. Então, a distância vai ser V0A vezes T, que eu não coloquei, mas realmente tem, mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, V0 foi 14 vezes 1 segundo, é o próprio 14, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. A aceleração era 1 vezes 1 meio, então é 1 meio. 1 meio vezes 1 ao quadrado é 1, então daqui o produto total resulta em 1 meio. Então 1 meio mais 14 é o mesmo que 14,5 metros. Então o motorista desatento, ele ainda percorreu 14,5 metros a mais para poder começar a frear. Quando ele começou a frear, a velocidade dele era 15 metros por segundo. Então a velocidade que nós utilizamos aqui na equação, oriunda da equação de Torricelli, igual à situação do carro A, é a distância igual a V0 ao quadrado, nesse caso o V0 é o 15 ao quadrado é 225, sobre 2 vezes A. O A da desaceleração era 5, então 2 vezes 5, 10. Então ele percorreu ainda 22,5 metros até conseguir parar. Então, do momento em que ele percebeu a situação de emergência, ele começou a frear e ainda percorreu 22,5 metros. Mas ele, por ser desatento, ele ainda tinha percorrido 14,5 metros a mais do que o carro A. Desse modo, a distância total do carro B foi de 37 metros, se nós somamos os 14,5 com os 22,5. Mas nós queremos, na questão, descobrir o quê? A distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos carros. Então é simples. Nós vemos a distância do carro A, que ele percorreu até parar, que foi de 19,6. Desse ponto até ele conseguir parar. Desse ponto até o carro B parar, nós temos 14,5 metros mais 22, que foi os 37 que nós calculamos. Então a distância que ele percorre a mais é essa distância, essa parcela de distância. Mas quem é essa parcela de distância? É justamente o que? É os 37 metros menos os 19,6 metros igual a 17,4 metros. Então essa é a distância que o carro B percorre a mais do que o carro A. Portanto, o gabarito da nossa alternativa é a alternativa